Nós estamos exaustos e por isso estamos ansiosos. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Então seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Angélica. Se inscreve se você gosta de vídeos de desenvolvimento pessoal. E eu quis trazer esse tema porque eu estou passando por um processo de recuperação cirúrgica, né? Então, naturalmente eu precisei desacelerar a minha vida. E nesse processo de recuperação, de desaceleração, eu notei coisas que antes eu não notava, né, na minha rotina. E eu comecei a valorizar coisas que eu não valorizava tanto. E eu percebi o quanto a exaustão da rotina, da correria do dia a dia, de ter assim diversas atividades para estar realizando e ter que estar sendo produtiva 24 horas por dia, quase, né? Porque na nossa vida moderna, se você não está fazendo nada, as pessoas consideram que você está procrastinando. E isso não é verdade. Então, assim, de tanto ter o que fazer, a gente acabou se desconectando da vida real, do que realmente vale a pena. O significado do tempo, ele está se perdendo pra gente, porque a gente não é nem capaz de olhar mais para o céu, para as estrelas e conseguir entender qual que é o momento do dia que a gente está, enxergar beleza nas mudanças, né, das estações. A gente não consegue mais ter esse prazer e viver essa sensação, porque o tempo todo a gente está sendo influenciado por aparelhos eletrônicos, por aplicativos que prometem fazer coisas por você e no final das contas a gente está perdendo toda a beleza do mundo, a beleza das mudanças que vão acontecendo naturalmente na nossa terra e a gente acaba se desconectando de tudo isso, né? Quando a gente, por motivo de força maior, que foi o que aconteceu comigo, a gente tem bastante tempo ocioso, a gente começa a ver que estar ocioso não é ruim. Estar ocioso às vezes é necessário, porque a gente não consegue enxergar a beleza, a gente não consegue valorizar os detalhes se a gente está o tempo todo correndo de um lado para o outro, se a gente está o tempo todo vivendo sob um cronômetro, porque a nossa vida moderna hoje se tornou uma vida baseada em um cronômetro, né? Quando você tem que acordar, geralmente de segunda a sexta que a gente vai trabalhar, a gente não acorda de forma natural, a gente já acorda com um relógio, né, despertando, com o nosso despertador. Quando a gente chega na empresa, a gente tem que bater o ponto lá no painel eletrônico e aquilo já te dá uma ansiedade, porque se você chega um minuto atrasado, você já é mal visto na empresa, né? Quando você vai almoçar, a mesma coisa, você tem que bater naquele horário. Aí, para voltar do almoço, quando você vai almoçar, a mesma coisa, você tem que comer naquele horário pré-estabelecido pela empresa, e você tem que ir lá e tem que bater naquele horário. Na hora de voltar, você já fica a 1 hora ali de almoço, que geralmente quem está trabalhando aí no regime CLT tem, você já fica aquela 1 hora ansioso, porque você não pode perder o horário de bater, senão você vai ter que compensar na hora da saída, e na hora da saída você precisa bater dentro do horário. Então, assim, aí você chega no seu transporte e você começa a pensar: nossa, será que eu vou conseguir chegar rápido em casa? Será que eu vou pegar trânsito? Será que vai dar tempo de fazer isso e aquilo? E aí você chega em casa e começa a mexer em tudo que você precisa, nas suas tarefas. Opa, deu 10 horas, 10h30, 11 horas, eu já preciso estar deitada. Então a nossa vida, ela se tornou um grande cronômetro, onde a gente não tem controle de mais nada, a gente está o tempo todo acelerado, o tempo todo sendo produtivo, porque essa é a cartilha que o mundo corporativo passou para a gente e a gente incorporou a nossa vida pessoal, e como uma está muito intrínseca à outra, né, é até difícil desvincular, a gente está vivendo num modo super acelerado
E, ao mesmo tempo, a gente não está conseguindo aproveitar o processo da vida, a gente não consegue ver o processo da vida. Qual que é o processo? A gente não consegue notar os detalhes do crescimento dos nossos filhos, a gente não consegue notar os detalhes do crescimento dos nossos pets, né? As pequenas coisas que eles fazem ali para nos alegrar. A gente não está conseguindo notar as mudanças no próprio tempo, sabe? As mudanças de estação. Poxa, de repente começa a chover, mas você não consegue mais ter aquele senso de olhar para o céu, de decifrar ali o que vai acontecer, sabe? De repente tá nascendo o sol, mas você tá enclausurado em uma sala e você não consegue absorver aquela vitamina D. Então, assim, o mundo ele está passando aos nossos olhos, mas a gente está enxergando tudo numa velocidade tão rápida, né, por causa da tecnologia, que a gente não consegue aproveitar os detalhes, a gente não consegue ver os detalhes da vida. E isso está gerando uma população extremamente ansiosa. Já tem dados aí que o Brasil é o país mais ansioso do mundo e, de fato, a gente conversa com as pessoas, elas estão o tempo todo pensando no que fazer, qual o próximo passo, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer depois de amanhã, como vai ser a minha próxima semana. Ninguém está vivendo o presente, ninguém consegue respirar e viver o presente, estar presente naquele momento, estar com a sua atenção no que está sendo feito, porque a gente está sempre sendo estimulado a ser hiper, mega, porque a gente está sempre sendo estimulado a ser hiper, mega produtivo, porque tudo é. Porque a gente está sempre sendo hiper, mega estimulado a ser produtivo, porque se você não for produtivo, automaticamente você é taxado de procrastinador, como se não fosse possível você procrastinar e ainda assim obter algum aprendizado disso, né? Como se a ociosidade fosse algo que só fosse ruim, que não fosse te contribuir com nada. E não é verdade, gente. A gente quando está dormindo, a gente também está sendo ocioso. Você está produzindo enquanto está dormindo? Eu não estou produzindo enquanto estou dormindo, a não ser que você considere a atividade cerebral ali, a memória que é trabalhada durante o sono, uma produção. Mas não é uma produção direta, você não está controlando aquilo. Então, assim, você pode considerar que dormir é estar ocioso, é estar procrastinando. Então, você realmente consegue ser uma pessoa saudável na sua mente, no seu corpo físico, estando várias noites sem dormir, tendo insônia constante ou dormindo ali propositalmente 4 horas por noite, 5 horas por noite, porque você precisa ser mega produtivo? Você acha que se você levar essa vida aí por muito tempo, você vai aguentar? Você realmente não vai desenvolver nenhuma doença, nenhum problema mental por conta disso? Fica a reflexão. Então a gente precisa observar quando a exaustão chega, a gente precisa desacelerar um pouco, sim. A gente precisa desacelerar porque nós ainda somos humanos e nós ainda precisamos ter um tempo para se recuperar, para respirar, sabe? Para enxergar a vida, os detalhes bons da vida. E então não adianta a gente ficar hiper mega exausto de tanto trabalhar, de tanto fazer coisas e mais coisas e estar o tempo todo sendo produtivo, sendo que isso está acabando com a gente por dentro. Eu percebi que todas as vezes que eu estava ansiosa, eu também estava exausta, eu também estava cansada, eu também estava o tempo todo tentando ter uma produtividade que é exigida de você, mas que muitas vezes é até humanamente impossível. Você não consegue ficar 100% do seu tempo atenta a tudo, ligada a tudo e só produzindo. Então a gente precisa repensar que tipo de vida a gente quer ter e que tipo de vida a gente está tendo hoje. Porque não é só olhar lá na frente. Para mudar lá na frente, a gente precisa mudar o que nós estamos vivendo hoje, tá certo?
Eu deixo essa reflexão para você. Então, se você gosta de vídeos de desenvolvimento pessoal, continua comigo nesse vídeo aqui e eu te encontro lá. Tchau!